Olá, sou a professora Fátima Martini. Bem-vindo ao curso de História da Arte. Apresento nesse vídeo a parte 2 da arte bizantina, que trata das construções levantadas entre os séculos 9 e 11 e 12, mais ou menos, na chamada Segunda Idade de Ouro da arte bizantina. A Segunda Idade de Ouro ocorre por volta do século 9 aos séculos 11 e 12. Portanto, ela parte da Alta Idade Média e alcança a Baixa Idade Média, e coincide com um período chamado de Médio Bizâncio, com início por volta de 843, com o fim da controvérsia iconoclasta, a 1204, após a Quarta Cruzada e o saque à cidade de Constantinopla pelos venezianos, chamados de latinos. Nesse período, permanecem as construções com plantas octogonais e complexas estruturas ligadas à nave central, e sobretudo a planta quadrada e braços em cruz grega, ou seja, braços iguais nos 4 lados. No centro da base quadrada se ergue uma cúpula apoiada por arcos ou por um tambor cilíndrico. A abside recebe meia cúpula, e as outras seções são cobertas com abóbadas de berço. Embora semelhantes, as construções da Segunda Idade de Ouro, em algumas situações, apresentam menor dimensão e altura mais elevada, distanciando-se dos edifícios imperiais, e mais adaptadas para espírito monástico, dependendo do local. As fachadas são mais ornamentadas e a iluminação se dá por janelas mais altas. O interior continua rico e iluminado por mosaicos. Os conceitos da arte bizantina se mantêm vivos no Ocidente medieval e se prolongam na doutrina ortodoxa após o cisma do Oriente no século XI, quando os cristãos são separados em católicos, chefiados pelo Papa, em Roma, e ortodoxos, chefiados pelo Patriarca, a partir de Constantinopla. A Igreja dos Santos Apóstolos foi levantada por volta do final do século X e está localizada na Ágora Antiga de Atenas. A igreja passou por reconstruções e restaurações e apresenta o tipo chamado de bizantino ateniense, com a cruz grega e a cúpula central sustentada por 4 colunas e um nártex. Levantado entre os séculos X e XII, o complexo ortodoxo do mosteiro de Rócios Lucas apresenta 2 igrejas. A principal é chamada de Catolicon e a menor Theotokos. A igreja menor, com planta de cruz grega, apresenta a cúpula central, apoiada em um tambor. Abóbadas de aresta se elevam sobre as quinas. Já a igreja maior apresenta um impactante conjunto de afrescos e mosaicos, o qual descreve a visão religiosa dos ortodoxos. A nave central apoia uma cúpula bem maior. Elementos em V e semicônicos, chamados de trompas, unem um vão central quadrado e o transformam em octógono, o qual, por sua vez, sustenta o tambor e a cúpula. A Igreja Ortodoxa Assunção da Virgem Maria, erguida no século XI sobre as ruínas do antigo templo dedicado a Atena, apresenta os 4 braços iguais em cruz, com cúpula central. No interior, a planta segue a cruz grega e apresenta 3 naves e nártex. O interior recebe afrescos com ícones antigos e modernos. No pórtico, esse lindo mosaico da Virgem Maria e o Menino Jesus. A igreja de São Salvador, em Chora, foi levantada no estilo bizantino em Constantinopla. Restaurada no século XII e foi terminada no século XIV, quando recebeu os mosaicos e afrescos. Com as alterações da igreja para o museu, apresenta nave, abside, nártex interno e externo e uma capela em anexo. O seu interior apresenta mosaicos e afrescos,
Esse afresco, na capela, é conhecido como Anastasis, com Cristo levantando Adão e Eva de seus sarcófagos, com santos e reis presentes. O museu da antiga igreja de São Salvador em Chora foi transformado em mesquita a partir de 2020. A Basílica de São Marco, em Veneza, na Itália, foi originalmente construída no século IX, reconstruída no século XI e restaurada até o século XVII. Na fachada, o primeiro mosaico à esquerda apresenta uma procissão que leva o corpo de São Marco até a Basílica. É o único mosaico original elaborado no século XIII. Na planta baixa, meias cúpulas cobrem cada braço da planta em cruz grega, e a enorme cúpula coroa o centro. Pendentes com abóbadas de berço são conectados aos enormes pilares. Janelas espalhadas pelas cúpulas iluminam o ambiente e refletem o dourado dos mosaicos. Nessa imagem do interior, mosaicos da São Marco em ouro, bronze e pedras coloridas. A arte bizantina voltou a se desenvolver após meados do século XIII, quando Miguel VIII, paleólogo, reconquistou Constantinopla das mãos dos venezianos. Nesse período, chamado de Bizâncio Tardio, em Constantinopla, as igrejas já levantadas foram ampliadas e decoradas com afrescos e mosaicos. Algumas delas, chamadas no estilo bizantino ortodoxo, receberam 5 cúpulas, geralmente sobre um tambor, o qual se liga à abóbada, e manteve os espaços no nártex, nave e santuário, que é o antigo abside ou altar católico, no seu interior. A Igreja Ortodoxa Grega, Mireleion, a atual mesquita, foi levantada no século X. A igreja apresenta nártex, nave e santuário. No exterior, pilastras mostram as divisões estruturais com colunas adoçadas. A igreja foi restaurada no final do século XIII. A nave, cercada por 4 pilares, é coberta por um domo guarda-chuva, com a abóbada interrompida por janelas arqueadas. As 4 naves laterais são cobertas por abóbadas de berço. Fora de Constantinopla, a arte bizantina tardia se manteve e atravessou os séculos XIV e XV, com as construções de inúmeras igrejas militantes. Exemplos da arte bizantina com suas diferenças arquitetônicas locais são encontradas, por exemplo, na Sérvia e alguns centros bizantinos, como Macedônia, Lacônia e Beócia, na Grécia. O mosteiro em Pristina, no sul da Sérvia, foi reconstruído no século XIV, no estilo bizantino tardio, sobre as ruínas de uma igreja bizantina do século XIII. A igreja de Nossa Senhora de Leves, no sul da Sérvia, foi reconstruída no século XIV, no estilo bizantino tardio, com 5 cúpulas e campanário, testemunho da centenária presença sérvia ortodoxa cristã na cidade da antiga Sérvia. A igreja de São Jorge, na Macedônia do Norte, é uma igreja ortodoxa construída no século XIV, da época da dinastia dos Paleólogos, e é um exemplo fundamental da herança cristã nessa área. A fortaleza de Mistras foi construída nas encostas das montanhas Taigetos, localizada próxima a Esparta, na antiga região do Peloponeso, considerada a capital e última província do Império Bizantino Grego no século XIV. A igreja do mosteiro Pantanassa, construída no século XV, mistura os conceitos da arte bizantina com o gótico, o estilo do período. Os afrescos em seu interior são de diferentes períodos. Após a conquista do Império Bizantino pelos turcos otomanos em 1453, a arquitetura bizantina tardia alcançou, por meio da tradição ortodoxa, os projetos das igrejas na Rússia. A mais conhecida é a Catedral de São Basílio, levantada na Praça Vermelha no século XVI, durante o reinado de Ivan o Terrível.
santuário central é cercado por 4 capelas octogonais e 4 quadradas. No exterior, em tijolos vermelhos e detalhes em branco, o centro mais alto recebe um telhado no estilo chatiori, em forma de tenda para escorrer a água. As 8 capelas recebem torres individuais e cúpulas no formato cebola, decoradas com telhas vitrificadas em formatos e cores variados, zigue-zague, tiras e espiral, telhados que remetem a cones de sorvete, cogumelos ou turbantes orientais coloridos. Você observou algumas construções levantadas na chamada Segunda Idade de Ouro da arte bizantina, que parte da Alta Idade Média no século IX e alcança a Baixa Idade Média nos séculos XI e XII, e ultrapassa esses períodos. Exemplos na Basílica de São Marco, em Veneza, na Itália, que alcança o século XIV, e a Catedral de São Basílio, na Rússia, que é levantada no século XVI. Continue conosco. Um forte abraço.